nós mostramos como criar um público quando você já possui um cadastro de e-mails. Obviamente, a pergunta que segue é como fazer quando você não possui esse cadastro de e-mails e também como fazer ao longo do tempo, porque você não vai querer apenas se basear num cadastro de e-mails histórico, mas sim utilizar todas as suas ações no Facebook para adquirir mais conhecimentos e ir cada vez melhorando mais o público dos seus anúncios. Para isso, nós entramos na questão do pixel do Facebook. Vamos ver primeiro nossos públicos e a opção de criar público personalizado. Nós vimos uma situação disso, que é a lista de clientes. Observem que no lado dela nós temos algo que é o tráfego do site. Então, o que nós temos aqui? Nós queremos, com base no que acontece em nosso site, criar um público. Para isso, se vocês observarem no texto, ele menciona o pixel do Facebook. Então é isso que nós vamos trabalhar agora. Criar um pixel do Facebook e, principalmente, entender como ele funciona e para que fins ele serve. Aqui, nas opções, saindo, nas opções da ferramenta, nós temos gerenciador de evento Pixels. Vamos entrar nele. E aqui em fontes de dados, ele tem alguns pixels já criados e ele permite adicionar uma nova fonte de dados. Então, o que seria essa nova fonte de dados? Por exemplo, pode ser um site. Você pode ter um novo site que você vai trabalhar e ele vai ser a fonte de dados que você vai usar para captar novas informações. Você pode usar vários sites numa mesma fonte de dados. Você pode, por exemplo, dizer que tudo que vem do site A, B e C são partes daquela mesma fonte de dados. Você vai gerar um pixel e usar em diferentes locais. Mas talvez você atenda dois clientes diferentes, que têm dois sites que são de públicos diferentes, que não interagem entre si, e por uma questão de melhor organizar, você quer que esse seja uma fonte de dados do seu cliente A e esse outro seja uma fonte de dados do seu cliente B. Eventualmente, se o seu cliente B tem um segundo, um terceiro, um quarto site, você pode optar por criar fontes de dados separados ou usar em todos eles a mesma fonte de dados, ou seja, utilizar o mesmo pixel em diferentes sites. Mas vamos ver então como isso se dá. Vamos adicionar uma fonte de dados. E é, no caso, um pixel do Facebook. O que ele abre aqui, ele inclui a observação de que você pode até ter 100 pixels diferentes numa conta comercial. Como eu mencionei antes, você poderia, na verdade, fazer tudo com um único pixel. Usar mais pixels é apenas uma questão de organizar melhor a informação na hora que você for gerar os anúncios. Então você tem um nome do pixel, que nós vamos chamar de pixel do curso de ferramentas de marketing. E uma URL do site. Observem, inclusive, que ele coloca como opcional. Ou seja, você não precisa necessariamente que seu pixel esteja vinculado a um site específico. Mas vamos colocar aqui da Alpha Media. Criar. E observe aqui que ele abre uma janela já destinado a facilitar o seu trabalho de implantar este pixel no site. Ele mostra, por exemplo, uma série de ferramentas que já tem uma integração direta, para que você não tenha que você mesmo lidar com isso. Mas ele tem aqui o instale você mesmo o código do pixel. O que é esse código do pixel? Nós já vamos ver. É um código JavaScript que você vai colocar em seu site. Depois nós vamos ver alguma situação de como isso é feito no outro vídeo. Mas você pode, inclusive, ele já coloca, enviar as instruções por e-mail para um desenvolvedor. Qual é essa situação? Se não é você que gerencia o seu site, se você tem alguém que cuida dos aspectos técnicos do site, você simplesmente vai mandar esse código para ele e é responsabilidade dele colocar esse código em todas as páginas do site. Nós vamos para a opção de instale você mesmo o código do pixel manualmente. E observem como é simples, não tem muitas opções. Ele basicamente coloca aqui, encontra o código de cabeçalho para o seu site, aí é uma questão de HTML, mas basicamente ele está querendo dizer onde colocar. Se é um site que você está mexendo no HTML, ele dá uma dica de onde você deve inserir esse código.
Em alguns casos, então num vídeo separado nós podemos mostrar alguns exemplos disso. Em alguns casos, você tem que a interface lhe fornece, coloque aqui o pixel do Facebook, ou coloque aqui scripts JavaScript. Daí permite qualquer um, inclusive o pixel do Facebook. Mas se você está mexendo diretamente no site, no código HTML do site, é nessa posição, conforme mostra aqui, que ele recomenda que você coloque o pixel. E o pixel nada mais é que um código JavaScript, ou seja, um código que você pode colocar na página HTML, ou que em algumas ferramentas há um item onde você pode incluir esse código JavaScript, já prevendo situações como o uso desse pixel. Só clicando, você copia esse código. Então agora você acabou de fazer o equivalente a um Ctrl+C, você poderia marcar e dar um Ctrl+C, aqui ele simplesmente clica e ele fez o equivalente ao Ctrl+C. E aí ele coloca aqui, nós vamos pular o item 3 por ser uma questão mais avançada, para depois revermos, e ele coloca enviar tráfego de teste para o seu pixel. Observe que ele coloca nenhuma atividade ainda. Claro, eu acabei de gerar esse código JavaScript, eu vou ter que colocar no site, e depois, ao acessar o site, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a mostrar aqui que está detectando a atividade. É fundamental isso, vale muito a pena enfatizar esse ponto, de você testar o seu pixel, você ter certeza que ele está funcionando nas páginas relevantes do seu site, antes de começar a trabalhar, por exemplo, com a construção do anúncio, que é uma questão que já vamos ver. Olha, inclusive diz que após 20 minutos, porque ele pode levar um tempo para atualizar isso, mas se você tem o pixel, está no site, você acessou o site e 20 minutos depois você ainda não teve a sinalização de que o pixel foi ativado, então alguma coisa não está correta. E aí temos a questão de instalar os eventos, que no próximo vídeo nós vamos ver o que são esses eventos, mas o fundamental é a instalação do pixel. Vamos entender agora, então, quais são as etapas seguintes. Primeiro, uma compreensão do que o pixel serve para nós. Uma vez que você tem o pixel instalado em seu site, o Facebook passa a receber informações dos visitantes que entram nele. Isso será usado, e é um dos vídeos na sequência, para criar públicos. Assim como eu tenho públicos a partir de um cadastro de e-mail, eu posso criar públicos a partir de informações que vêm pelo pixel. Mas mais importante do que isso, eu também posso dinamicamente otimizar o anúncio. Também vamos ver isso quando chegarmos nessa etapa. Mas você pode ter um anúncio otimizado, por exemplo, para o cadastro de clientes e um pixel que informa toda vez que o cadastro de clientes é feito. Então, o anúncio, o Facebook sabe que aquele anúncio está gerando mais ou menos cadastros de clientes, e pode otimizar dentro do seu público para quem ele vai disponibilizar aquele anúncio. Por exemplo, vamos ver isso de novo mais adiante, mas, por exemplo, através do pixel ele vê, peraí, as pessoas de tal perfil, que estão dentro do perfil do meu público, mas as pessoas de tal perfil não geram muito cadastro. Mas as pessoas daquele outro perfil estão gerando muitos cadastros cada vez que eu coloco um anúncio. Então ele consegue direcionar os anúncios conforme o objetivo que você definiu no anúncio, em função de que existe um pixel corretamente definido, passando informações relevantes para o Facebook. Então é importante entender essa importância do pixel, e o que nós faremos agora é cadastrar os eventos, mostrar exemplos do cadastro do pixel em diferentes situações e vamos gerar públicos a partir do pixel. E nós vamos retomar a questão de pixel quando estivermos construindo anúncios, que também lá ele será importante.